Olá, eu sou Vanessa e eu senti de compartilhar com vocês algumas passagens bíblicas. Vou começar com Mateus 14 e versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando-se e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão daí deles o que comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-o aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Eu gosto muito dessa passagem bíblica, então resolvi começar os meus vídeos com ela. Não sei certo porquê, Deus tem tocado em meu coração, então estamos aí, né? Jesus, ele tem feito muito por mim, pela minha vida, e a Bíblia ainda é, hoje, um livro muito atual. Por quê? Porque não falar sobre multiplicação de pães em dias em que o país vive o que vive, o nosso Brasil, e falar o quanto seria difícil se hoje Jesus vivesse entre nós. Se Jesus vivesse no Brasil hoje, como é que ele seria tratado? Alguém já pensou nisso? Eu penso que Jesus, ele foi um ser humano perfeito, a qual não existia nenhum pecado, não existia nada ruim. Então eu penso que o ser humano de hoje, ele é muito corrompido. Nessa passagem bíblica, Jesus podia ter mandado embora a multidão sem comer. Por quê? O ser humano é normal pensar só em si. A gente sempre acha que as nossas necessidades estão sempre acima dos outros. E quando eu falo isso, eu falo a mim também, não é a ninguém. Mas nessa passagem bíblica, Jesus diz que ele pensou: aonde vão essas pessoas? Essas pessoas, elas estavam com fome, elas estavam ali por Jesus, para ouvi-lo. Porque na época em que Jesus passava pelas cidades, as pessoas tinham fome de conhecimento, de palavra, porque Jesus falava como nenhuma outra pessoa falou. E eu acredito que hoje, se Jesus estivesse aqui, teria muitos políticos que teriam inveja da forma dele falar, porque Jesus, ele prendia as pessoas, assim como a Bíblia prende a mim hoje, ao ponto de eu querer compartilhar elas com vocês. Eu não sou ninguém, mas eu acredito que a palavra, que os ensinamentos de Jesus, eles têm que ser repassados, eles têm que ser divididos. Então eu resolvi fazer alguns vídeos e eu espero que de alguma forma você seja tocado a pegar uma Bíblia e a ler. Porque existem muitas histórias a quais você vai ler e vai pensar mesmo, mas é o que eu tô vivendo hoje. De uma forma diferente às vezes. Às vezes a linguagem é muito mais culta, mas ela é atual. Ó, essa primeira multiplicação dos pães e peixes. Primeiro, o povo tinha fome. Jesus queria alimentar. Mas e a comida estava onde? Muitos pregadores dizem que esses 5 pães e 2 peixes foram trazidos por um menino. Não diz aqui, mas eu acredito nisso, porque alguém tinha que ter aquela comida, da onde que surgiu, né? Jesus não fez aparecer, Jesus multiplicou o que tinha. Então, desculpa. Aí, Jesus achou alguém disposto a ajudar. Por quê?
Se eu sair de casa preparado para mim ter o meu alimento enquanto eu ouvia Jesus, por que eu tenho que dividir com outras pessoas? Aí essa pessoa esteve disposta a ajudar e a correr o risco de ficar sem. Por quê? Poderia acontecer de alguém pegar essa comida e pronto, acabou, você não tem mais. Mas essa pessoa foi diferente. Seja um jovem, seja uma criança, seja quem for. Ela quis ajudar Jesus. Ela quis ajudar as pessoas. E nós, no nosso egoísmo hoje, pensamos sempre em nós primeiros. Às vezes nem na nossa família. Mas aquele menino, aquela pessoa que seja, ela pensou em ajudar Jesus. Jesus fez todo o resto. Ele pegou, ele orou, ele multiplicou e a multidão comeu. Tá, o menino fez o princípio. É como eu penso que nós sejamos assim. Jesus dá um dom a alguém e espera que essa pessoa o desenvolva. Jesus tem tocado comigo que eu tenho que falar. Então eu tô aqui com a minha cara para bater. Se ninguém gostar de mim, tudo bem. Deus tá me vendo e eu tô fazendo a minha parte. Então eu penso assim, que o menino se dispôs a ajudar e Jesus fez todo o resto e as pessoas comeram, e isso foi escrito como a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus foi o cara, ele é o cara. E aí eu penso assim, que hoje em dia as pessoas acham que ser evangélico, ser crente é algo muito fácil, mas eu penso que para seguir a Jesus de verdade não é assim, porque Jesus ele deixou na Bíblia muitos ensinamentos que não são fáceis. O primeiro é um dos 10 mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo. Num mundo onde o capitalismo, onde o que eu quero acima de tudo, acima de todos, eu acho que é a coisa mais difícil que se tem. É você conseguir ter íntima compaixão, como Jesus teve com a multidão, ao ponto de dar o que você tem, sem saber se você vai ter para comer, mas que você está ajudando a pessoa. E eu acredito que as pessoas hoje em dia, elas têm dificuldade em pensar o que a outra pessoa pensa. E eu acredito que através de você me ouvir de alguma forma, que vai chegar esse vídeo a você pensar que assim como Jesus fez há muito tempo, alguém colaborar com ele para ele alimentar uma multidão, ele pode mudar a tua vida. Ele pode fazer com que você sinta o amor que ele teve pelas pessoas e que você venha sentir a alegria que Jesus tinha e que Jesus tem a lhe oferecer hoje. Eu penso que as pessoas elas precisam muito ouvir ou ser ouvidas. Às vezes uma única pessoa parar para te ouvir já mude, sabe? E eu acho que às vezes você ouvir alguma coisa de alguém que você nunca viu na vida, falar que Jesus pode mudar, que Jesus pode transformar, multiplicar o que você não tem, seja muito difícil de acreditar. Mas eu digo por experiência própria que com Jesus a gente não perde nada, a gente só ganha. Ele tem muito a oferecer e através desses vídeos, lendo a Bíblia com você, eu quero te mostrar que quando Deus, o Espírito Santo inspirou a Bíblia, ele sabia que em 2018 ia ter alguém que ia precisar ouvir, que mesmo que você não tenha nada, se você estiver num lugar onde esteja alguém disposto a contribuir com o que tem, com 5 pães e 2 peixes, e você for essa pessoa que ajudar a Jesus falando do amor dele, ou simplesmente ouvindo alguém que precisa, você vai entender que Jesus, ele pode mais, se você se dispor. Eu acredito que Deus, ele precisa de cada um, cada pessoa tem uma forma diferente de contribuir com a multidão, que é o nosso país, o nosso continente, o nosso planeta. Porque o Brasil precisa sim de mudança, mas em primeiro lugar o Brasil precisa de Deus, para que as pessoas entendam que sozinhos nós não fizemos nada, que cada um de nós depende um do outro. Eu agradeço a cada um que me ouviu, que Deus o abençoe hoje e sempre.
Amém.